Nós vamos ver que existiam vários imperadores. Tibério, que assumiu o poder após a morte de Augusto, vai assumir a identidade imperial. Depois tivemos Calígula, que consumiu o tesouro acumulado por Augusto e Tibério, gastava muito em festas. Nero, que ele perseguiu muitos cristãos, não é? A gente vê que Nero, ele queimou a cidade de Roma para construir outra, porque ele achava a cidade muito feia. E quando a cidade estava queimando, ele saiu cantando. Depois tivemos Vespasiano, que ele sobressaiu num período em que o império ele tinha 4 imperadores, direcionou sua força para conquistar a cidade de Jerusalém. Trajano, ele era foi um excelente governo, aumentou as fronteiras do Império Romano até a Índia, fez muitas obras públicas, como a Coluna Trajana, que ainda hoje existe essa aí, e também mandou perseguir os cristãos. A gente vê, por exemplo, pessoal, que nós temos aí, Tibério, foi ele que mandou, durante o governo de Tibério, foi o período em que Jesus ele foi crucificado. A gente vê, por exemplo, que durante esse período dos imperadores romanos, muitos imperadores eles perseguiram os cristãos. Foi durante esse período em que Jesus ele foi crucificado pelo Império Romano. A gente vê então, por exemplo, aí os primeiros cristãos foram condenados. Os primeiros cristãos condenavam a guerra. Eles não aceitavam os combates dos gladiadores e animais selvagens. A gente vê que de maneira heróica, com que muitos cristãos resistiram ao sofrimento dos martírios públicos, começou a ser interpretado como algo devido a apenas uma força milagrosa vinda de Deus. A sociedade romana ela era muito injusta. Essas ideias eram uma forma de libertação espiritual e social. Crise do século III. A gente vai observar então que com o passar do tempo, o Império Romano começou a passar por uma grande dificuldade. A gente vê, por exemplo, os imperadores sempre eram mortos uns pelos outros para que um assumisse o poder. Os imperadores romanos gastavam muito dinheiro. E a gente vê que nesse momento, o Império Romano ele vai passar por uma crise na economia, uma dificuldade. As moedas romanas começaram a perder valor. A gente vai observar que o preço dos alimentos aumentaram. A situação dos pobres pioraram cada vez mais. A gente vê que os escravos começaram a se revoltarem. E a gente vai observar que é nesse momento em que o Império Romano ele começa então a passar por uma grande dificuldade. E essa dificuldade ela vai ser o quê? A gente vai observar quatro motivos então que levaram ao fim do Império Romano. A gente vê que o imperador que permitiu que o cristianismo fosse praticado em Roma foi um imperador chamado de Constantino. Os outros acabavam perseguindo os romanos, perseguindo os cristãos. E a gente tem aí, por exemplo, os motivos que levaram ao fim do Império Romano. Primeiro, a gente vê que foi a crise na economia. Os romanos ficaram com a economia falida. Segundo, foi a falta de pessoas para trabalharem, que começaram a se revoltarem contra os romanos, que foi a diminuição de escravos. Terceiro, era a corrupção na administração. Uma parte da população, uma pequena parte, que eram os ricos, ficavam principalmente com grande parte da riqueza e acabava que os pobres ficavam sendo excluídos. Nós vamos ter aí em seguida os gastos elevados para manter o exército e também, por exemplo, a administração, que o Império Romano não estava mais conseguindo. Então a gente vê que com o passar do tempo, o exército de Roma deixou de defender o Império Romano porque não recebia mais dinheiro. E o que é que vai acontecer? Como Roma estava sem dinheiro, estava sem pessoas para trabalhar, que eram os escravos, sem guerreiros para defender o seu território. E o que é que vai acontecer? Vários povos que viviam ao redor de Roma, que eram chamados de povos bárbaros. Bárbaro era uma pessoa que não falava romano, que não falava o latim, que não morava em Roma. Então, uma pessoa que não falava o latim, a gente vai observar então que ela era considerada uma pessoa bárbara.
Qualquer pessoa que não fosse romana, que não se vestisse como os romanos, que não falasse como os romanos, que não, por exemplo, comesse como os romanos, a gente vê que ele era chamado de bárbaro. E esses povos bárbaros, eles começaram então a invadirem o Império Romano. A gente vê, por exemplo, aí, um dos últimos então, que a gente vê governantes do Império Romano, dos últimos imperadores que a gente vê, serão quais? Nós vamos ver então aí que nós vamos ter Diocleciano, Constantino, que permitiu que os cristãos tivessem a sua religião cristã fosse permitida em Roma, e Teodósio. E por último, vamos ter o último, que foi o chamado Rômulo Augusto, ok? Então a gente vê que é assim que o Império Romano ele vai chegar ao fim. Então, quando cair alguma questão, até na nossa atividade hoje, e estiver perguntando os motivos que levaram ao fim do Império Romano, vocês vão colocarem. Primeiro motivo foi crise na economia, ou seja, Roma não tinha mais dinheiro. E Roma não tinha mais dinheiro por quê? Porque os imperadores gastavam com luxo, com festas e não juntavam dinheiro. Então isso acabava falindo a economia de Roma. Ficaram sem escravos, porque Roma não estava mais capturando escravos, pessoas em outras guerras, porque não estava mais guerreando e acabou sem escravos. Então, não tinha mais pessoas para trabalhar. Além de não terem pessoas para trabalhar, estava sem exército. Estava sem um exército por quê? Ou um pequeno exército. A gente vê que o exército de Roma, ele no final do Império Romano, ele era muito grande no início, mas no final ele se tornou muito pequeno. Por quê? A gente vai observar que com o passar do tempo, a gente vê que o Império Romano, ele começou então a não ter dinheiro para pagar o exército. Então ele tinha um pequeno exército, não é? A gente vê então que esse momento, né, não conseguia colocar assim. Fica melhor. Pronto. Estava com um pequeno exército, pois não conseguia pagar. E o último motivo que levou ao fim do Império Romano foram as chamadas invasões bárbaras. E essas invasões bárbaras serão o quê? Povos que não eram de Roma eram chamados de bárbaros. E são esses povos que vão invadir o romano e vão destruir o Império Romano. Vão destruir o Império Romano. Então, para a gente finalizar, são esses 4 motivos que levam ao fim do Império Romano. Eles tinham ficado sem dinheiro porque os imperadores gastavam muito dinheiro com coisas desnecessárias. Não tinham escravos porque não estavam guerreando e transformando os prisioneiros em escravos. Então não tinha mais quem trabalhasse. Nós vamos ver que também eles tinham um pequeno exército, quase insignificante porque não tinham mais como pagar. E com isso o Império Romano ele começou então a ser invadido por outros povos, que eram chamados de bárbaros. Toda pessoa que não morava em Roma, para os romanos chamavam de povos bárbaros. Né? Hoje um bárbaro é como se fosse uma pessoa mal educada. Naquela época era uma pessoa que não morava em Roma, que não tinha a mesma língua,
que não tinham o mesmo costume, não tinham a mesma religião.